Formado em administração pela ESPM, é apaixonado por moda, tendências de consumo e inovação. Assumiu há 7 anos a presidência da empresa, que em 95 foi fundada por seu pai. Em sua gestão vem promovendo diversas inovações, inclusive rejuvenescendo ainda mais a marca. Lançou o e-commerce e abriu a sua loja conceito, ambos em 2017. O Café com o CEO tem o prazer de receber o queridíssimo amigo Richard Stad. Alexandre Velilla, empresário, CEO e investidor de startups. Foi eleito em 2020 profissional do ano pela ANEFAC. Richard, seja muito bem-vindo ao programa. É um prazer estar aqui com você, Ale. O prazer é todo nosso, Richard. Vamos lá, você convive esse mundo da moda desde pequenininho, desde criança. Conta um pouquinho pelos departamentos que você passou pela Aramis e principalmente como tudo começou. Olha que interessante. A Aramis fez 27 anos semana passada e, por coincidência, história engraçada, eu fiz 15 anos de empresa no mesmo dia que a Aramis fez 27. Então, coincidência, eu comecei a trabalhar na Aramis no dia 8 de agosto de 2007 e a Aramis inaugurou a primeira loja 8 de agosto de 95. Então, querendo ou não, por mais que eu estou há 15 anos, eu acompanho a marca através do meu pai muito antes. Então, foi muito legal essa entrada. Agora, imagina isso. Eu tinha me formado da faculdade, tinha feito meu estágio, eu fiz uma viagem antes de começar na Aramis e quando eu voltei dela, eu caí na Aramis e o Henrique, aí meu pai, falou: Rick, você está chegando agora, formado em novo, começa no estoque. Então, meu primeiro lugar que eu caí na companhia foi trabalhar no estoque. Então, na época, a gente tinha umas 11 lojas e umas 300 multimarcas. E ele falou, começa aprendendo sobre a empresa. Então, eu fiz meio que um projeto de trainee, que não existia formalmente lá, rodando todas as áreas. E nesse processo, tinha um gerente que cuidava da multimarca, que na época eram 70% do faturamento da empresa, e do marketing. Ele acabou se incomodando com a minha entrada e resolveu que o tempo dele tinha encerrado na empresa e estava há 7 anos com a gente. Ele teve uma conversa com a gente e falou, olha, para mim acho que o meu ciclo encerrou. A gente falou, tudo bem, isso era em outubro, fica até janeiro, faz a venda do atacado e aí a gente faz uma transição tranquila. Combinado? Ele falou, combinado. Dia seguinte ele não apareceu. Aí eu fui promovido para gerente de multimarca, rodei 11 mil quilômetros de carro por todo o interior do Brasil, na mala, para começar a prospectar cliente. Pouca pressão? Pouca pressão. Aí, por sinal, é bom você crescer pelo menos 10%. Então, do começo de trainee de algumas áreas, bem incipiente na companhia, eu caí na área mais importante do negócio, tendo que entregar. E foi uma descoberta muito legal. E eu entendi que meu papel não era ficar numa área específica, mas era entrar em todas as áreas, entender como elas funcionavam e, de alguma maneira, trazer um olhar novo para poder potencializar as áreas. Então, eu fiquei uns 2 anos tocando a área de multimarca, que era uma coisa complexa, importante, e aí eu fui entrando em cada área para estudar mais sobre elas. E quando eu resolvi que eu queria entrar no varejo, eu trabalhei por 2 anos de manhã escritório e todo dia à tarde loja. Então, esse processo de entrar nas áreas, de conhecer elas. O Henrique, que é o fundador e meu pai, ele sempre foi muito do produto e eu sempre gostei de operação. Então, meio que por muitos anos, a gente fez uma dupla muito boa. Vocês se complementavam. Porque ele adorava fazer o produto e eu adorava me meter em todas as áreas e aprender mais sobre elas. Então, o meu papel sempre foi olhar para a companhia e ver como as áreas se conectavam. E muito menos sobre área e muito mais sobre entrega de valor, que eu fui aprendendo sobre. E acelerando um pouco a história, 2012, eu vi o mercado de moda se transformando, grandes grupos sendo formados. Aí eu cheguei para ele e falei, o que não deveria acontecer? A gente ficar num tamanho pequeno, médio, no mercado em consolidação, acho que a gente tem que preparar a companhia para um próximo ciclo. E a gente conversou bastante, chegamos num acordo, eu tinha 28 anos, fiz um roadshow, trouxe um fundo de investimento para a companhia e foi nesse momento, em 2014, que eu assumi a presidência e cá estou há 8 anos. E na presidência, na cadeira de número 1, Richard, o que tem te tirado o sono e como você vê isso como oportunidades? 8 anos de presidência,
nesses anos de Brasil interessantes que a gente Fácil, viveu, né? super fáceis que a gente viveu, eu acho que traz vários aprendizados e em cada momento dessa jornada algo novo. Quando eu assumi a primeira vez a cadeira, eu lembro do último papel que a gente assinou e aí eu fui formalizado como CEO. E engraçado que tinha uma cláusula no meio da negociação que a gente fez, que a cada 2 anos eu era avaliado. Se eu estivesse abaixo do orçamento ou dos peers de mercado, eu podia sair da presidência. Então, pegar essa cadeira em 2014/15 tem uma pressão. E ao mesmo tempo, a gente com certeza evolui com ela, mas tem uma curva de aprendizado, que é importante também, de como você lida com a pressão para te potencializar e não te frear. Porque o medo, como você falou, é uma palavra que, dependendo como você lida com ele, pode te dar mais potência de transformar ou pode te travar. O que eu descobri nesses meus 8 anos, com os desafios e com as dores no processo, é que você sempre tem que olhar para os sentimentos e entender como você potencializa para a evolução e não para te segurar, porque a gente vive constantemente evoluindo. Olha que bacana o que o Richard traz para a gente aqui. Nós sempre sentiremos medo, sempre teremos essas sensações fortes, mas é chave como que a gente lida com o medo. Ou ele nos freia, ou ele nos potencializa toda essa nossa fortaleza para atingir o sucesso profissional. Richard, você é presidente da Aramis, muito jovem, conta um pouquinho como que é esse desafio de reposicionamento da marca. Eu tenho uma história muito interessante quando a gente fala de reposicionamento de marca. Desde que a gente fez a transação com o fundo, que foi 2014, até 2019, a gente tinha um crescimento médio de 14% ao ano, que é um crescimento bom. Quando a gente pensa um desafio de continuidade de crescimento com consistência, era um crescimento bom. A gente já estava mexendo na marca, então ajustando algumas coisas, mas sabe, nada transformacional pela consistência. Aí o primeiro trimestre de 20 também foi muito bem, aí teve o desafio que a gente viu, os últimos 2 anos de pandemia. Aí eu vi uma companhia que tinha uma consistência de crescimento, um mês caiu 93%. Aí o segundo mês caiu 85%. Aí o terceiro 75%. O que é interessante a gente analisar nessa história? Quando eu vi esse movimento acontecer, como você falou do medo, né? Ele pode te travar ou pode te impulsionar. Eu olhei e falei, sabe uma coisa? Se tem uma oportunidade de transformar esse negócio, agora é a hora. Então, quando eu olhei, eu pensei, falei, eu não sei o que eu vou fazer, eu sei que eu tenho 6 meses para transformar esse negócio. E eu não paro até virar. E aí foi uma energia de impulsão muito robusta. Então, quando eu olhei para a marca, a gente olhou para posicionamento, para logo, para comunicação, para o digital, para o plano de sortimento, para a coleção inteira, então reposicionando para um casual mais sofisticado e redesenhando todas as lojas. Então foi um momento que eu olhei e falei, eu vou com tudo. Foi o período que você mais trabalhou. Com certeza que a gente mais trabalhou, mas eu brinco que a gente colocou fogo no parquinho em todas as áreas. E não é simples, quando você está vivendo um momento tão complexo como a gente estava passando, você querer mexer em tanta coisa. Mas era, de alguma maneira, uma oportunidade de redesenhar algo que eu sabia que estava evoluindo mas tinha um desafio de você simplesmente puxar, reorganizar, repaginar para relançar. Tanto é que a primeira campanha que a gente fez do reposicionamento é Redescubra Aramis. Sabe por quê? Aramis, por ter muitos anos e muitas lojas, usualmente as pessoas conhecem. Então eu coloquei que a gente tinha 2 desafios. O awareness tradicional, as pessoas que não conhecem, conhecerem. Mas o mais desafiador era o re-awareness, que a gente chamou, que é as pessoas que conheciam a marca, que tinham uma lembrança dela, redescobrirem o quanto ela evoluiu. E esse era o desafio que a gente colocou para dentro de casa, porque imagina que a gente tem 7 bilhões de pessoas no mundo, a gente tem 7 bilhões de mundos. Por algo que você faz no seu mundo impactar de outra pessoa,
O que eu aprendi é que não tem uma bala de prata. Não tem uma ação que você faz que vai te levar a isso. É uma transformação e uma consistência de comunicação de todos os pontos focais, passando a mesma mensagem. E nosso desafio era encurtar o tempo dessa percepção de reposicionamento. E isso que a gente fez nos últimos 1 ano e meio e que realmente fez a gente ter uma curva de novos clientes entrantes na marca e de alguma maneira, não que eu trabalhe por idade, que eu acho que é muito mais sobre atitude do que idade, mas também teve o rejuvenescimento de base. Então, mais consumidores novos e mais consumidores entrando dentro do universo da Aramis. Em plena pandemia, você fazendo tacando fogo em todos os parquinhos dentro da Aramis. Como que você trouxe todo o time da Aramis, os colaboradores, todo o pessoal que está no seu ecossistema para esse mesmo sonho? Boa pergunta. Eu acredito muito no senso de comunidade. Então, eu acredito que a gente está construindo uma comunidade Aramis. Não é uma família que a gente não escolhe, é uma comunidade de alta performance que a gente trabalha. Então, quando a gente resolveu fechar as lojas até uns 2 dias antes do anúncio, eu senti essa necessidade de falar com as pessoas. Então, a gente começou uma live e a gente teve uma consistência de live durante a pandemia. E eu falava, 2 coisas não podem acabar durante esse processo que a gente não sabe quanto vai durar. O caixa e a cultura. Tudo que eu for fazer de decisão é pensando na robustez de caixa para a gente poder passar e no nosso time. E aí foi um envolvimento de trazer as pessoas para a realidade. Eu acho que era importante todo mundo entender onde estávamos, com transparência da informação, para poder ter um engajamento dessa transformação. E também teve um desafio importante que a gente, ao invés de desligar muitas pessoas, a gente contratou muitas pessoas. Porque quando eu olhei para a área de tecnologia, digital, marketing, branding, RH, a gente acabou fazendo um movimento oposto. Fortalecer essas áreas. A gente saiu de 110 pessoas no escritório de back-office para mais de 200. Então tinha o desafio de reposicionar uma marca, trazer um grande número de colaboradores novos. Aculturando eles. Engajar na cultura que a gente estava construindo, que também estava evoluindo no caminho, mas era tão clara a essência do que a gente estava construindo há 27 anos, que te permite inovar a companhia. Como você inova sem perder a essência, a herança do legado? Quando você tem clareza dos seus valores, todo o resto você pode transformar. E foi esse convite que eu fiz. Hoje a gente deve chegar perto dos 500 milhões de faturamento, vamos passar de 100 lojas e 1.000 multimarcas. Então o que eu acho interessante? A gente tem um tamanho de empresa que dá para ser ágil, então eu brinco que a gente tem essa agilidade no jet ski, mas já com uma companhia com robustez. Então, o convite que a gente faz para quem vem trabalhar com a gente é um lugar de muita inovação, muita criatividade e muito pertencimento. E com esses valores e com a essência clara, a gente traz os talentos que desenvolvem a companhia e fizeram essa transformação tão incrível em tão pouco tempo. Richard, eu quero quebrar o protocolo aqui. Gosto disso. E te pedir, porque eu tenho certeza que o pessoal lá de casa, te ouvindo, está se perguntando, poxa, uma empresa crescendo, uma empresa inovando, se transformando, eu quero trabalhar na Aramis. Como que essas pessoas que desejam trabalhar na Aramis fazem? Entra no nosso site, aramis.com.br, lá tem uma área de trabalho conosco, com a parte de cultura, com as vagas, tem todo um processo já digitalizado e é só fazer parte do processo, ver os vídeos, ver a cultura que a gente está construindo e no final não tem cultura certa e não tem cultura errada. Tem a que você se identifica mais e quer fazer parte. E tem clareza lá para saber os valores, para ter esse fit, né? Tem uma frase que eu gosto muito do VP da Patagônia de RH, que ele fala que não é sobre você trazer as pessoas que encaixam na sua cultura, é trazer as pessoas que vão evoluir para onde você quer levar o seu negócio. Perfeito. E isso é uma coisa muito interessante quando você pensa em construir esse ecossistema entre as pessoas. Porque está tudo muito mudando, né? Se você tem uma clareza de onde você quer chegar e você traz as pessoas, o teu próprio time de colaboradores, você engaja nesse caminho, é o caminho do sucesso. Acredito muito em marketing, a gente faz bastante investimento em comunicação, mas nada
para mim, ganha hoje de ter um time engajado e feliz de estar construindo e se sentindo pertencente ao negócio. Para mim, esse é o melhor marketing de dentro para fora que uma empresa pode ter, porque é o marketing verdadeiro. Richard, que mundo fascinante é esse mundo da moda. Conta um pouquinho desse mundo. O interessante para mim é que moda é expressão e atitude. E com muita mais liberdade. A gente está vendo o homem com muito mais liberdade de falar sobre temas que antes não eram temas abordados usualmente, porque o homem está se permitindo mais. Então, quando a gente olha para moda, a gente tem que olhar para lifestyle, a gente tem que olhar para áreas de wellness, de grooming, tudo que envolve esse universo do homem que está se transformando. Então, um dos desafios que a gente colocou para dentro da Aramis, ser o destino número 1 do lifestyle do homem. Por que isso? O que é uma marca icônica? É quando ela consegue sair do por qual ela foi criada, que no nosso caso foi fazer vestuário. Então a gente montou um marketplace de curadoria de marcas que dialogam com o nosso consumidor. Depois a gente montou o Aramis Way, que é uma plataforma de conteúdo com insiders, pessoas que a gente tem admiração para co-criar conteúdo com a gente, para trazer cada vez mais informação para o nosso consumidor. Então olha que interessante, alguns anos atrás que a gente fazia comunicação de marca. E hoje a gente entende que a gente tem um papel de dialogar cada vez mais com o nosso consumidor, trazendo conteúdos, curadorias, e assim a marca vai se fortificando. Então, como vem evoluindo muito o poder que uma marca pode ter e como ela cada vez mais se aproxima do consumidor. E essa é uma das estratégias que a gente vem construindo na marca para poder estar cada vez mais próximo, trazendo conteúdo, criando engajamento e criando um senso de pertencimento dos nossos clientes para com a marca. Como que você faz para conversar com o teu público? Vocês ouvem as pessoas que consomem Aramis? Qual que é o procedimento interno da Aramis para falar com o público? A gente tem vários. Então, desde pesquisas que a gente faz com consistência para entender como está sendo percebida a evolução da marca. A gente tem toda a parte de CRM muito próxima. A gente também trabalha acompanhando o NPS também dos nossos clientes. A gente tem um NPS de 85, caramba, super alto. Elevado, tanto nos canais próprios quanto nas franquias também. A gente faz muita pesquisa simples para poder perceber como o consumidor está enxergando a marca, porque no final, essa percepção de como o consumidor entende o seu negócio, às vezes tem um descasamento, o que você acha e que o mercado e o consumidor está percebendo. Quanto mais você consegue aproximar esse diálogo e receber essas informações, com mais clareza você tem os ajustes que você tem que fazer para chegar nesse posicionamento que o time idealizou, mas você tem que cada vez aproximar mais com a realidade. Então tem várias maneiras de fazer isso. Legal que a gente tem um canal de varejo robusto e também de multimarcas. E a gente está sempre muito próximo, dialogando e entendendo as necessidades dos canais e dos clientes e entendendo esse posicionamento que a gente está construindo e como a gente entrega valor em cima disso. E tudo isso retroalimenta o treinamento dos seus gerentes, vendedores, equipe de back-office. É um organismo vivo. Interessante essa frase, né? Eu acredito muito que uma empresa é um sistema complexo, que ele se autorregula sozinho. Então eu posso dizer que nos meus 15 anos de Aramis eu quebrei algumas vezes o sistema, quando vai evoluindo e construindo o que a gente acredita que é o novo e que encaixa com o que a gente vê para o futuro. Mas pensa que ele se autorregula constantemente como as pessoas estão vivendo isso. Por isso que eu sou muito preocupado no crescimento da marca e eu faço onboarding com todos os colaboradores que entram no escritório sem exceção. Todo mundo que entra eu converso 20 minutos. Como a gente cresceu muito rápido, o que eu preciso ter clareza? Que quem está entrando tem os valores alinhados com os nossos. Eu tenho um momento nesse de poder trocar, responder perguntas, conversar, entender mais sobre a vida do colaborador que está entrando e a maneira que eu tenho essa confiança que a gente está crescendo sim, que é algo muito positivo, mas mantendo a essência, porque no final, independente da tecnologia que a gente usa, o que a gente desenvolva, é uma marca que tem pessoas dialogando com outras pessoas. E tudo que a gente faz no meio são ferramentas para facilitar essa jornada. Mas se a gente não criar esse senso de pertencimento e o nosso time engajado e querendo entregar valor para o nosso consumidor,
perdeu todo o sentido pelo qual a gente está construindo o nosso negócio. E Richard, eu sei que você trabalha muito, mas você também é muito família. Uma esposa linda, 3 filhos maravilhosos. Conta um pouquinho dessa dinâmica e como que você consegue equilibrar. É sempre um bom desafio. Então, sim, sou casado com a Sara e tenho 3 filhos. O Basti de 6, a Nena de 3 e a Loli de 9 meses. Então, imagine que intensidade isso é. Muita intensidade. Tem um curso que eu fiz uma vez que eu gostei muito, que fala sobre espelho meu, espelho seu. Os nossos filhos são exemplos das nossas atitudes e não do que a gente fala. Isso também, por sinal, serve para os nossos colaboradores e para quem está assistindo a gente aqui agora. É muito mais sobre os nossos exemplos que a gente dá na prática do que o discurso bonito que a gente fala. Então, eu, como CEO do meu negócio, entendo que minhas maiores startups que eu tenho hoje em dia, por mais que eu invista em startups, mas as minhas maiores são os meus filhos. E a gente tem que educar filhos melhores para o mundo. Isso envolve tempo e proximidade. Então, eu sou muito disciplinado com a minha agenda para poder ter meus momentos com meus filhos e com a minha família. Então, de manhã cedo eu faço esporte mais cedo para poder tomar café, levar ele para o colégio. Aí eu fico um pouquinho com a mais nova. Eu não chego tão tarde em casa para poder fazer o processo da rotina da noite com eles. Então, o que os filhos me trouxeram foi uma disciplina ainda maior da gestão do meu tempo, para poder otimizar no que eu estou fazendo, fazer muito bem feito, para poder ter esses momentos especiais em família, porque todo mundo fala aquele clichê, né, que passa muito rápido, e é uma verdade. E por mais que a gente tenha que equilibrar qualidade de tempo com os filhos, quantidade também é uma variável importante para você poder passar seus valores e ter esses momentos de conexão com nossos filhos. Então, eu sou bem disciplinado para poder encaixar na minha agenda tudo que eu gostaria de fazer. Óbvio que a gente tem que abrir mão de algumas coisas, mas é legal ter essa clareza do que você não abre mão, para você poder organizar a sua agenda, para poder falar não para o que não realmente importa, pelo menos não nesse momento, e você ter esse sentimento positivo de estar coordenando bem. Não quer dizer que é perfeitamente dividido e sempre será, mas ter essa consciência de olhar como você está equilibrando os pratinhos principais, que eu chamo a família, o trabalho e você com você mesmo. Como você está lidando com o tempo que você dá para você se desenvolver. Exemplo, eu faço meditação há quase 50 dias, todo dia. É algo que eu faço por mim, pensando no meu corpo e na minha mente. Então, como você encaixa essa rotina e para você ter clareza se você está entregando dentro do equilíbrio possível, porque vamos ser realistas, não dá para ser o pai perfeito, o marido perfeito, essa perfeição a gente tem que quebrar um pouco e tem que cada vez mais ser humano, vulnerável e consciente com a sua gestão do seu tempo, o que você pode fazer hoje. E ser feliz, né? Eu acho que felicidade é uma palavra muito complexa, porque tem dias que a gente está feliz, tem dias que a gente está triste e está tudo bem esse sentimento. Mas se no final o que está fazendo tem valor para você, tudo bem o dia ruim, porque faz parte do aprendizado, do amadurecimento para os outros dias. Então, essa confiança que você está fazendo te faz bem, te dá a liberdade de você poder sentir mais, mas de alguma maneira ter consciência sobre as suas possibilidades e suas fragilidades. E evoluir, né? E evoluir constantemente. Richard, eu quero te convidar para que, junto com a nossa audiência, assistam a um vídeo que a nossa produção preparou falando do mercado da moda e das novas tendências. Estamos passando por grandes mudanças de comportamento e consumo. Sem dúvidas, o mercado de games foi o pioneiro, pois personagens dos jogos tinham suas roupas e equipamentos comprados e customizados nas plataformas. Hoje, as portas do metaverso estão abertas e já é possível explorar esse novo mercado. As NFTs são apenas um exemplo e os eventos virtuais para o lançamento de produtos são cada vez mais frequentes. Esse é apenas o começo do que promete ser uma nova era. Falando em evolução, eu sei que você é um CEO, um empresário visionário. Você sempre olhando as novas tendências, o que tem de novo, o que tem de futuro. Conta um pouquinho
desse plano da Aramis com relação a metaverso, NFTs e todo esse mundo da alta tecnologia? É muito interessante isso, porque a moda ela tem lidado muito bem com inovação. E o desafio sempre é como você bebe da inovação e testa, porque o mundo mudou. Antigamente uma marca como a nossa, para testar uma inovação, tinha todo o risco do acerto, do erro e como vai ser, e a gente está vivendo um mundo muito mais divertido, que dá possibilidades de. Então, história longa, curta. O time de produto desenvolveu uma jaqueta que você colocava o power bank e você podia esquentar até 3 temperaturas. Porque eu tenho uma reunião semanal com o meu time de produto para falar só sobre inovação. Porque como a gente é uma empresa de produto, a gente tem que pensar em inovação dos nossos produtos. E o que a gente aprendeu? Como a gente pega um produto e a gente comunica ele. Então meu time de comunicação falou, putz, tem uma jaqueta muito legal. E se a gente fizesse um produto digital para mostrar os eletrodos esquentando a jaqueta? Mas se a gente vai fazer isso, por que a gente faz uma campanha digital no fundo verde de chroma key? Mas se a gente vai fazer isso, por que a gente não faz uma construção da nossa própria cidade? E por que a gente não lança o primeiro NFT de moda do Brasil? Mas a gente vai lançar uma NFT, entendendo que ela vai ser digital, vai ter o produto físico e o digital, e entendendo que o metaverso está em construção, que tipo de experiência a gente pode levar para o nosso consumidor? A gente montou o Clube Red, que quem comprava NFT fazia parte de um clube de benefícios exclusivos. Inclusive, a gente fez uma mega festa de lançamento da NFT e a chave de acesso era a jaqueta. E lá tinha vários benefícios físicos e tangíveis para o nosso consumidor. Então, que legal que de uma inovação de um produto, a gente fazer todo esse processo a lançar um produto digital no metaverso com uma experiência física. Num senso de comunidade mesmo, né? E mais interessante que a gente fez esse projeto inteiro em 4 meses. Quando a gente fala de inovação, o legal é a agilidade. E o que a gente foi descobrindo no caminho? Porque tem a vantagem de ser pioneiro no lançamento? Tem. Mas tem uma coisa que é um intangível, que é a mentalidade da companhia, de pensar em inovação. Então a gente viu na área de tecnologia, tinha várias pessoas que manjavam de NFT, de metaverso. Então a gente fez treinamento, a gente chamou gamers para fazer palestras, para abrir a mente do time, para entender para onde está indo. Então tem o legal da inovação, mas tem algo que é muito legal, que é o aprendizado da companhia em pensar mais em inovação e se permitir testar tecnologias novas. Futuro? O futuro? Da moda, da forma de consumir dos consumidores. Como que você vê toda essa ebulição que está acontecendo? Eu vejo cada vez mais empresas que não forem omni saírem do mercado. Porque no final, o cliente quer uma experiência física. Eu vejo as lojas continuando sendo relevantes. A gente está vendo essa retomada como os shoppings, as lojas estão vendendo muito bem. Por quê? No final, o consumidor quer essa experiência. Ele quer poder ter o contato com a marca, ir na loja. A gente ajusta todas as peças, então tem toda uma experiência de loja. Ao mesmo tempo, a gente percebeu que o cliente que consome nos 2 canais, ele consome mais vezes, o que aumenta a frequência, obviamente, e o LTV, tão famoso LTV, né, Lifetime Value, que é a base de qual o volume de compra do consumidor no prazo de 12 meses. Então, eu vejo o cliente cada vez mais omni, cada vez mais engajando e interagindo com a marca e, de alguma maneira, continuando essa proximidade. E pensa que a gente tem que colocar o cliente no centro e pensar em toda a jornada dele com menos fricção possível para poder se conectar, se engajar e dar liberdade do consumidor poder consumir do jeito que ele quer. Sempre ele em primeiro lugar. Sempre o cliente no centro. Centro das E interessante que o cliente, a gente pode olhar o cliente final e tem empresas que podem olhar o cliente muitas vezes para pensar na jornada do próprio colaborador, colocando ele no centro e fazendo toda a experiência de engajamento com a marca, porque no final é o colaborador que vai conectar e engajar com o cliente. Richard, antes de a gente terminar essa entrevista bárbara, esse bate-papo incrível, eu queria que você compartilhasse com o público de casa que nos assiste agora alguma dica de como ter sucesso na sua vida profissional.
Primeiro eu vou dizer que sucesso é uma palavra que está se ressignificando e cada um tem o seu. Acho que a gente está quebrando esse estereótipo de sucesso. Para cada pessoa, o sucesso pode ser algo diferente. Então eu acho que isso é super positivo de alguma maneira. Agora, no meu olhar, sucesso é fazer algo que te faz bem, que te impulsiona e que te abre sua mente para poder se desenvolver mais. E aí cada um acha o seu formato de como fazer isso. Para mim, nesses últimos anos, sucesso é ver minha comunidade crescendo, se engajando e transformando. Essa é a reflexão primeira que todo mundo tem que fazer. Eu acredito que sim. Fugir do estereótipo tradicional do sucesso, olhar para dentro e ver o que te preenche e que vai te fazer feliz. E como a gente fala para nossos filhos, arque com as suas escolhas, qualquer que elas sejam. Perfeito, Richard. Obrigado, foi um prazer enorme tê-lo aqui. Foi meu. Obrigado pelo convite e sempre bom estar com você. Obrigado.